E aí, pessoal, tudo bem? A gente vai aqui fazer hoje um remember aí, né, uma revisão, tá, das principais funções orgânicas que nós temos dentro da química orgânica. Nós, durante esse ano aí de 2020, até então, estudamos aí a grande maioria delas, tá? As mais importantes, com certeza, estudamos, mas eu quero aqui retomar com vocês, né, essa questão de como enxergar a função orgânica dentro de uma fórmula, dentro de uma estrutura orgânica. É fundamental que tu saibas como enxergar essa função orgânica dentro de uma estrutura, tá? Então, hidrocarboneto, hidro de hidrogênio, carboneto de carbono, substâncias que só têm carbono e hidrogênio. Então, sempre que eu tiver algo só com carbono e hidrogênio, função hidrocarboneto. Aqui eu tenho o etano, né? É uma ligação simples entre os dois carbonos, por isso o AN aqui na nomenclatura, por isso etano. Aqui embaixo eu tenho o eteno, é uma ligação dupla entre os dois carbonos, então por isso o EN na nomenclatura. Lembra que na nomenclatura da química orgânica, AN indica ligação simples entre carbonos, EN indica ligação dupla e IN indica ligação tripla. Eu também reparo aqui que no primeiro caso, né, os dois carbonos que estão ligados com uma ligação simples, eles têm cada um deles 3 hidrogênios para fechar as 4 ligações do carbono. No segundo caso, esses dois carbonos aqui que estão ligados com uma ligação dupla, eles já estão fazendo então 2 ligações, como eles fazem 4, cada um deles, né? Cada um deles vai ter 2 outros hidrogênios ali para completar as 4 ligações. Então, isso função hidrocarboneto. Função álcool, os álcoois, é sempre quando eu tenho uma hidroxila. O que é a hidroxila? É o OH. Uma hidroxila ligado a um carbono saturado. Ronaldo, o que é um carbono saturado? Carbono saturado é aquele carbono que faz somente ligação simples. Então, se eu tiver uma hidroxila ligado a um carbono que só faz ligação simples, eu vou dizer que este é um álcool. Eu tenho diversos tipos de álcoois, né? Aqui eu estou trazendo o exemplo do metanol e do etanol, álcoois tão conhecidos de todos nós, né? Substâncias bastante tóxicas, precisa ter bastante cuidado. Depois eu tenho aqui o fenol. O que é um fenol? Os fenóis é sempre quando eu tiver uma hidroxila, de novo, olha a hidroxila aparecendo na tua vida, né? Que é o OH ali, ligado a um anel de benzeno. Anel de benzeno é essa estrutura que eu estou mostrando aqui, com 6 carbonos, cada pontinho é um carbono, fazendo as ligações duplas alternadas. Essa estrutura, ela também poderia aparecer para ti, né, com um círculo aqui dentro indicando essas ligações duplas alternadas. Então, tiver uma hidroxila ligado a um benzeno, é fenol, ok? Aldeído, o que é a função orgânica aldeído? É sempre quando eu tenho uma carbonila, o que é carbonila, Ronaldo? Carbonila é quando eu tenho carbono fazendo uma dupla ligação com o oxigênio. Então, aldeído é sempre quando eu tenho uma carbonila na ponta de uma cadeia. Observe que essa carbonila ela não está entre dois carbonos. Essa carbonila, que é esse carbono fazendo a dupla com o oxigênio, ele está na ponta da cadeia e ele vai estar um hidrogênio. Sempre que eu tiver essa condição aqui, carbonila na ponta da cadeia ligado ao hidrogênio, função aldeído. É o resultado da oxidação de um álcool. Por outro lado, cetona, quando eu tenho aqui, pessoal, uma carbonila, de novo, né, que é o carbono fazendo a dupla com o oxigênio. Quando essa carbonila estiver entre dois carbonos, como é o caso aqui, eu vou estar diante da função orgânica cetona. Olha, cuida para não confundir cetona com acetona. A acetona é aquela solução lá que o pessoal vende na farmácia para tirar esmalte da unha. Inclusive, a substância que está lá naquela solução é essa aqui, ó, a propanona, que é uma substância
que está na função orgânica cetona. Por quê? Porque é uma carbonila entre dois carbonos. Então, sempre que eu tiver essa carbonila entre dois carbonos, função orgânica cetona. Se essa carbonila obrigatoriamente tem que estar entre dois carbonos para ser uma cetona, eu não vou ter cetonas com menos de 3 carbonos. É sempre 3 carbonos ou mais. Depois, a gente tem a função orgânica ácido carboxílico. O que é o ácido carboxílico? É de novo aqui a carbonila, só que daí, além da carbonila, tá? Eu vou ter a hidroxila ligado nela. O que é a hidroxila? É o H. Então, sempre que eu ver essa condição aqui na extremidade de uma cadeia, né? Uma carbonila com o OH ligado junto, função orgânica ácido carboxílico, tá? Extremamente, todas elas, né, são extremamente cotidianas da gente. Depois, sais de ácidos carboxílicos. Olha qual é a diferença de um sal de ácido carboxílico para um ácido carboxílico propriamente dito. É que no sal de ácido carboxílico eu tiro esse hidrogênio ali da carbonila e no lugar dele eu coloco algum elemento químico, em geral da família 1 da tabela periódica, sódio, potássio, né? Ligado ali, pode aparecer também magnésio, cálcio, tá, da família 2, ligados ali no lugar do hidrogênio. Então é a carbonila, o oxigênio e algum elemento, algum metal ou ametal da tabela periódica, família 1 ou 2 da tabela periódica, ligado ali. Sais de ácidos carboxílicos, tá? O mais conhecido da gente é o sabão, né, que seria uma longa cadeia carbônica com essa estrutura, tá? Éteres. Função orgânica éter é sempre quando eu tenho um oxigênio, um átomo de oxigênio entre dois carbonos. Então, tu observa aqui na fórmula, ó, esse oxigênio entre dois carbonos. Sempre que eu tiver um oxigênio entre dois carbonos, função orgânica éter. Se eu colocar um S na frente do T ali, eu vou ter o éster. E aí é outra função orgânica completamente diferente. Éster, eu vou ter a carbonila, o oxigênio ligado na carbonila e um carbono ligado a esse oxigênio. Tá? Os ésteres, eles derivam, né, dos ácidos carboxílicos. A diferença é que aqui em cima, no ácido carboxílico, eu vou ter um hidrogênio aqui, ó, onde eu estou com o mouse em cima. No éster, ao invés de eu ter um hidrogênio ali, eu vou ter um carbono, onde eu estou com o mouse em cima agora. Então, eu vou ter a carbonila, vou ter o átomo de oxigênio e um carbono ligado a ele. Aí, essa é a função orgânica éster, tá? São substâncias aí que dão sabores às coisas, né? Os sabores artificiais estão muito presentes nessa questão dos ésteres. Aminas. A mina, tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora. Tem uma música que diz assim: aminas, função orgânica amina é quando eu tenho o nitrogênio, que vem da amônia, tá? Esse nitrogênio ligado a um carbono. Então eu vou ter a amina primária, a amina secundária e a amina terciária. Estes dois exemplos que estão aqui na tela agora são aminas primárias. Por que são aminas primárias? Porque é um nitrogênio ligado a um carbono. Observe que esse nitrogênio ele não está ligado no hidrogênio, ele está ligado no carbono. O hidrogênio só faz uma ligação e essas ligações aqui do hidrogênio elas são com carbono. Então, o nitrogênio aqui está ligado com carbono. Sempre que eu tenho um carbono ligado a um nitrogênio, neste caso, é amina primária. Se eu tivesse dois carbonos ligados a esse nitrogênio, seria amina secundária, e se eu tivesse três carbonos ligados a esse nitrogênio, seria amina terciária. Então, a amina é essa outra função aí, onde tem um nitrogênio, né, que vem da amônia, ligado a um carbono. Amida, função amida. Ó, cuida para não confundir amina com amida. A função amida, ela tem uma carbonila, tá, ligada ao nitrogênio. Então, sempre que eu tenho uma carbonila ligada a um nitrogênio, eu vou estar falando da função orgânica amida. Ok? Eu também vou ter amida primária, secundária e terciária. Tá? As amidas estão aí também presentes em muitas coisas do nosso dia a dia, né? Muitos produtos aí, poliéster, enfim, muitos
polímeros aí, à base de composição de amida, né? Muitas substâncias do nosso corpo também, né? A amida mais conhecida que o nosso corpo, inclusive, produz é a ureia, né? Que é uma amida extremamente produzida no nosso organismo. Tá? Então, função orgânica, a amida, como é que eu enxergo, Ronaldo? É quando tem uma carbonila ligado ao nitrogênio. Uma dica aqui para ti assim, ó, precisa ter muito claro o que é uma carbonila. É um carbono que faz uma dupla com oxigênio. Sempre que tu vê um carbono que faz uma dupla com oxigênio, é uma carbonila, tá? Hidroxila é um oxigênio, né? Como aqui, ó, isso aqui é uma hidroxila, é um oxigênio ligado a um hidrogênio. Isso é uma hidroxila. Olha aqui embaixo, isso aqui é uma carbonila, é um carbono fazendo uma dupla com oxigênio. Então, essas funções, elas têm hidroxilas e carbonilas em comum, né? Vai variar o quê? Como elas se ligam. E elas sempre se ligam assim, tá? A amida sempre vai ter uma carbonila ligada ao nitrogênio. Se eu tiver uma carbonila ligada ao nitrogênio, função amida. Sempre vai ter assim, de uma forma muito clara para a gente ali, tá? Nitrila. As nitrilas, tá, gente, são compostos que têm nitrogênio fazendo ligação tripla com o carbono. Então, sempre que eu tiver ali proveniente do cianeto, né, sempre que eu tiver o nitrogênio fazendo uma ligação tripla com carbono, função nitrila. Te lembra que o nitrogênio está na família 15 ou 5A da tabela periódica? Ele tem 5 elétrons na última camada, então ele precisa fazer 3 ligações. Então, sempre que eu tiver o nitrogênio fazendo essas 3 ligações diretas com carbono, função orgânica nitrila. Ah, Ronaldo, mas e ali na amida o nitrogênio não faz 3 ligações? Faz sim, ele está fazendo uma com carbono e as outras 2 com esses 2 hidrogênios aqui. Assim como na amina, ele está fazendo uma ligação com carbono e as outras 2 com o outro nitrogênio que está ali. Então, os outros 2 hidrogênios que estão ali. Então, o nitrogênio sempre faz 3 ligações. Tá? Se ele estiver fazendo as 3 ligações diretas com carbono, função nitrila. Aleto orgânico. A palavra aleto, ela vem de halogênio. Se tu não lembra, halogênios são aqueles compostos, aqueles elementos, tá, que estão na família 17 da tabela periódica. Então, é o cloro, é o flúor, é o bromo, é o iodo. Sempre que eu tiver um desses elementos, cloro, flúor, bromo ou iodo, ligados a um carbono, eu vou estar dizendo que eu tenho a função orgânica aleto orgânico. Os aletos orgânicos, na verdade, são esses elementos, flúor, cloro, bromo ou iodo, ligados a um carbono. Tá? Isso é um aleto orgânico. E aqui, para a gente fechar, o nitrocomposto. Nitrocomposto é sempre quando eu tenho um dióxido aqui de nitrogênio, o NO2, tá? O NO2 ligado a um carbono. Se eu tenho um NO2, a estrutura NO2 ligada a carbono, eu vou estar falando necessariamente então da função nitrocomposto. Nos nitrocompostos, por exemplo, o mais conhecido da gente é TNT, trinitrotolueno, é um exemplo de nitro composto. Aqui eu tenho o nitrometano, né? Porque é uma função nitro, o nitro é o NO2. É um NO2 ligado a um carbono. Um carbono é metano, então nitrometano. Aqui eu tenho nitroetano. Por que nitroetano? Porque a função NO2, que é a função nitro, ligado a 2 carbonos. 2 carbonos é etano. Certo, minha gente? Aqui, sabendo essas funções orgânicas, tu vai estar tranquilo para o vestibular da URGS ou para o Enem, tá? Sabendo identificar essas funções orgânicas nas questões, tu vai estar tranquilo para isso. Para resolver a questão de isomeria também, que é um conteúdo que a gente vai ver em seguida aí. É importante mencionar que, mas como é que eu vou conseguir identificar essas funções orgânicas? Precisa fazer exercícios para conseguir se familiarizar com essas estruturas. Não é difícil, mas precisa realmente fazer bastante exercícios, né, para se familiarizar nesse sentido. Eu estou deixando aqui uma lista de exercícios junto para vocês fazerem, tá? Para conseguirem se familiarizar com essas funções orgânicas, conseguir olhar para elas e enxergar elas, cada uma delas, né,
dentro das estruturas. Lembrando que normalmente em um composto orgânico, em uma fórmula orgânica, eu tenho 2, 3, até 4 ou 5 funções orgânicas diferentes. Eu preciso saber identificá-las. Certo? Muito obrigado, um grande abraço e até mais.